1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: eu quero que você repare que Pedro começa por um chamado à santificação. Então ele diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. Eu não sei porquê, mas a gente tem uma tolerância maior com essa coisa desgraçada chamada maledicência. Então ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. O nome das nossas células, que é Livingstone vem desse texto aqui. Vocês que também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem. Então olha que ele faz toda uma construção, ele fala de um processo de santificação, ele fala de nós juntos sermos reunidos como pedras vivas, e aí com um objetivo, para sermos uma casa espiritual. E depois ele diz, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora pula comigo para o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus está falando aqui de separar um povo para ele. Ele fala que esse povo será um povo de exclusividade dele. Ele fala de um povo santo. Ele fala de um povo que edifica uma casa, uma família espiritual. E ele chama esse povo de sacerdócio santo, né? O sacerdócio real. Você vai ver 2 vezes sendo falado sacerdócio. E eu quero mostrar para você que quando Pedro fala isso, Pedro não está trazendo uma novidade, mas ele está trazendo uma restauração daquilo que foi o plano de Deus desde o começo. Então a Bíblia fala que Deus escolhe Abraão. Na verdade tudo começou com Adão e Eva, mas depois que o povo se afasta de Deus, se corrompe, Deus olha para a terra e fala: eu vou construir um povo novo, eu vou começar de volta, eu vou construir um povo que será meu, de exclusividade minha. E Deus levanta Abraão e fala: através de você eu vou construir um povo para mim. E você vai perceber comigo que Deus o Eros pregou aqui esses dias sobre a revelação progressiva. Então Deus vai trazendo a revelação de quem Ele é. E quando Deus tira o povo do Egito, eu quero mostrar para você, mais uma vez, que quando Pedro fala do sacerdócio real, ele não estava trazendo algo novo, mas ele estava resgatando aquilo que Deus queria fazer desde o povo que Ele tirou do Egito. Então vá comigo para Êxodo capítulo 19, já no começo das Escrituras. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1. Olha só, fazia 3 meses que eles tinham saído do Egito, e a palavra do Senhor diz assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as águas e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, olha o que Deus diz que eles serão: então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis meu reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel:
Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Querido, então eu quero mostrar para você que a vontade de Deus nunca foi ter uma elite espiritual, seja de sacerdotes, seja... Os pastores não ocupam esse lugar, mas eu sei que muitas vezes pastores se colocam em um lugar como se eles fossem os porta-vozes da voz de Deus. Pastores são porta-vozes, querido, das Escrituras. Anunciamos, ensinamos e damos o conselho bíblico. Somos usados por Deus, somos, mas não porque a gente tem uma função sacerdotal. Então a gente ensina, inclusive, que nós não somos sacerdotes da igreja. Por quê? Somos sacerdotes? Somos, juntos com todos vocês. Porque todos somos chamados ao sacerdócio. E da mesma forma, apesar de Deus depois levantar sacerdotes, a gente já vai chegar nisso, eu quero mostrar para você que o desejo de Deus não era construir uma elite espiritual que governava sobre os outros, mas o desejo de Deus, desde o início, era ter uma nação de sacerdotes. Então é isso que Pedro vem dizer. Pensa que Pedro está falando para um povo que foi uma geração que saiu do sacerdócio, que tinham sacerdotes, que prestavam o seu ofício, que sacrificavam pelo pecado. Era uma elite espiritual e de repente Pedro está chegando e está dizendo aqui: somos todos sacerdotes. Deus nos chamou para sermos uma nação de sacerdotes. Agora, por que o caminho mudou no percurso? Deus disse que ia falar com o povo, Deus disse que quer levantar uma nação de sacerdotes, e fica claro, eu não vou esmiuçar todos os textos, que Deus queria falar com todo o povo. E Deus fala que vai descer com a nuvem de glória dele sobre o Sinai, e essa nuvem da presença de Deus desce, e o texto chega a ser engraçado, porque a Bíblia fala de raio, trovão, a versão mais antiga, revista e corrigida, fala do clangor da trombeta. Então, ou seja, irmão, resumindo na versão street, minha mesmo, fala que o pau fechou em cima do Sinai, Então, quando o povo vê tudo aquilo, eles se assustam com a manifestação de Deus. E eles falam: cara, nós vamos subir no Sinai e nós vamos morrer. A santidade de Deus vai nos matar. E eles chegam para Moisés e falam assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, sobe você no monte, e você ouve de Deus e fala para nós, mas não faz a gente subir, porque se a gente subir a gente vai morrer. E Moisés ainda responde para eles, tenta convencê-los e fala: olha, Deus trouxe toda essa manifestação da presença dele para que vocês o temam, mas ele não quer matar vocês. Mas o povo insiste, fala: não, sobe você que está disposto a pagar um preço de santidade, você que está disposto a buscar, você que está disposto a ouvir, suba você e você vai ouvir de Deus e traz para nós. Irmão, eu quero dizer que esse erro do povo permeia a gente até hoje, porque muitas vezes na igreja as pessoas terceirizam o relacionamento com Deus para o pastor. Você sabe uma coisa que é muito comum? Eu estou pastoreando há tantos anos, eu já vi isso em tantas igrejas, e pessoas que chegam aqui e falam: pastor, eu tive uma direção de Deus, saí da minha igreja, de vir para cá, ou de ir para qualquer lugar, e meu pastor falou que ele não me abençoa porque ele não ouviu de Deus. Então parece que o único que pode ouvir Deus é quem? É o pastor. Irmão, não é isso. E eu quero dizer para você, quando alguém chega para a gente e fala assim: pastor, Deus falou comigo e me mandou ir para um outro lugar, a primeira coisa que a gente fala: cara, se Deus falou com você, o que eu vou dizer? Se você está tentando discernir, está tentando entender, está tentando ouvir Deus, eu vou te ajudar, vou orar com você. Mas se Deus falou com você, o meu papel é te liberar. Por quê? Porque a sua vida, a primeira pessoa com quem Deus tem que falar não é comigo, é com você.
É claro que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para orientar. Vocês não ouvem de Deus? Então, não, a gente até ouve, irmão. Mas eu entendo que o meu papel aqui na igreja não é tornar você dependente da voz de Deus através da minha vida. O meu papel é provocar e empurrar você para que você ouça Deus. Só que o que acontece? Moisés sobe no Monte Sinai, o povo não sobe. E aí Deus fala assim: vocês não querem subir? Então tá bom. Então é o seguinte, nem animal, nem pessoa alguma, ninguém vai subir no monte. Se alguém subir, vai morrer. Que Deus está dizendo: é assim que vocês querem? Então tá bom. Só que Moisés sobe e ele fica 40 dias e não aparece. Ele tinha deixado o seu irmão Arão responsável pelo povo. E quando depois, agora imagina essa situação, esses caras saíram do Egito, eles não tinham tanta provisão, eles não tinham recurso, eles não podiam plantar no deserto, e de repente, irmão, eles estavam lá, não iam para lugar nenhum. Quem conduzia o povo era Moisés. Moisés subiu na montanha, na nuvem de glória, os caras vêm fogo, raio, saindo, 40 dias sem o cara aparecer. O que eles pensaram? Morreu. Positivos. Moisés morreu no meio da glória de Deus. E eles chegam para Arão e falam assim: Arão, o que vai ser de nós aqui? Quem vai nos conduzir para atravessar o deserto para a terra prometida? E aí a abençoada da criatura do Arão, irmão, que eu não sei de onde que ele fala assim: ó, quem tem aí alguma coisa de ouro, traga uma oferta. Olha que coisa terrível, como o povo se afastou de Deus fácil. E esse povo traz um monte de ouro para Arão. A Bíblia fala que Arão usa o buril, que era um instrumento de modelar ouro, e ele faz um bezerro. Por que um bezerro? Esses caras vieram da onde? Tinham nascido no Egito. Como são os deuses egípcios? Crocodilo, chacal, leão. Eram todos figuras de animais. E aí o abençoado do Arão faz um bezerro de ouro. Eu não acredito que ele queria adorar outro Deus, eu acredito que eles estavam de alguma forma tentando se relacionar com um Deus que eles não conheciam. Mas isso é para outra mensagem. Mas a verdade é que eles modelam esse ouro e começam a adorar e celebrar, festejar, oferecer sacrifícios de gratidão para esse bezerro de ouro. Chega uma hora que, quando isso está acontecendo, eu acho engraçado, irmão, me desculpe, mas eu acho engraçado. Deus está o tempo inteiro falando para Moisés: meu povo, meu povo, meu povo. Daí chega essa hora, Deus fala assim: ô Moisés, teu povo caiu em idolatria. Teu povo caiu em idolatria. E aí Moisés desce. Quando ele chega e vê a adoração, aquele bezerro de ouro, ele fica quase endemoniado. Aí Arão tenta dar um migué. É muito engraçado, porque Moisés chega para ele e fala: cara, o que você fez? Moisés, você não acredita, joguei os ouro do povo aí e saltou esse bezerro fora. É mais ou menos assim que ele faz. Se Moisés fosse Catarina, ele tinha falado: ô Moisés, não acredita que eu joguei os ouro do povo aí e saltou esse bezerro fora, viu? Era mais ou menos assim. E aí é aquele forrobodó, Moisés joga o bezerro no fogo, o pau fecha. E depois que Moisés dispersa tudo aquilo, olha a seriedade disso. A Bíblia fala que Moisés vai para o meio do arraial e ele fala assim: aqueles que não caíram em idolatria e são pelo Senhor, se juntem a mim. E das 12, uma tribo só chega. Quem? A tribo de Levi. E a Bíblia fala que Moisés chama os levitas, e é um texto muito forte. Moisés, sob direção de Deus, ele fala: ó, cada um de vocês deve colocar uma espada na cinta, e vocês devem ferir aqueles que caíram em idolatria. E ele fala: seu vizinho, seu amigo, seu irmão. Então naquela noite eles colocaram uma espada na cintura, e eles furaram essas pessoas e mataram amigos, parentes, pessoas que eles conheciam, pelo zelo do Senhor. E a Bíblia não traz tantos detalhes aqui sobre isso, mas a verdade é que quando isso acaba, a Bíblia fala, Moisés diz que o Senhor abençoou o zelo dos levitas, abençoou o zelo de Levi. E aí o que acontece?
Depois disso, Deus separa a tribo de Levi e somente os levitas poderiam oficiar ao Senhor e somente dos levitas poderia sair o sacerdócio. Aqui a gente precisa entender algumas coisas. Então, primeiro, olha que precioso isso. Irmão, só os sacerdotes poderiam fazer, a partir desse momento, qualquer atividade que envolvesse estar diante do Senhor. Então tudo que era feito para Deus, diretamente para Deus, precisava ser feito pelo sacerdote. Era o sacerdote que apresentava diante de Deus o holocausto, era o sacerdote que degolava o animal, era o sacerdote que quebrava em partes aquele animal morto. Entenda que esse holocausto de sangue era feito para reconciliar o povo com Deus. Ou seja, para eu ser salvo, para eu ter meus pecados perdoados, eu precisava de um sacerdote. Ou seja, eu precisava de um mediador. Esse sacrifício não podia ser feito sem a figura do sacerdote. Só o sacerdote podia se apresentar diante de Deus e nenhum outro homem tinha direito de fazer isso. O sacerdote, ele metia a mão na massa, eles pegavam esses animais, um animal sujo, imagina no meio do deserto, eles lavavam esses animais, faziam uma espécie de uma purificação, depois eles degolavam, existia um jeito certo de cortar esses animais, existia um jeito certo de colocar esse animal no fogo, e tudo quem fazia isso era o sacerdote. Mas não só isso, os holocaustos e as ofertas pacíficas, fosse um animal, um bolo, um cereal, um vinho, ninguém podia apresentar diante de Deus. Como isso era feito? Era levado para o sacerdote, e o sacerdote ia até a presença de Deus e apresentava isso a ele. Então, querido, não só os sacrifícios, mas a adoração era feita através de um mediador. Precisava ter alguém no meio entre o homem e Deus, e só os sacerdotes podiam acessar diretamente a Deus. Isso era tão sério, eu quero te mostrar a seriedade disso, que a Bíblia fala que um dia Saul resolve oferecer sacrifícios para Deus sem um sacerdote. Então Samuel chega para ele e fala assim: olha, ele ganhou uma batalha, e Samuel fala para ele: você espera eu chegar, e quando eu chegar a gente vai sacrificar o Senhor. Só que Samuel demorou mais para chegar do que tinha dito, e o povo é uma bênção, né, irmão? O povo pressiona Saul e fala: como que a gente vai para outra guerra, como que a gente vai ganhar uma guerra sem sacrificar o Senhor? E eles dizem: olha, Samuel não chegou, então vamos sacrificar nós mesmos. E o que Saul faz? Ele sacrifica. Ele já vinha fazendo outras coisas erradas, mas no dia em que ele oferece sacrifício para Deus, sem o sacerdote estar junto, Samuel chega para ele e fala assim: você agiu como um louco. E ele diz assim: hoje o Senhor tirou de você o seu reinado. Ele diz: hoje o Senhor escolheu outro que é melhor que você. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 13. Vamos ler esse texto. 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: ele esperou 7 dias, falando de Saul, né? Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: traga o meu holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e foi saudá-lo. Então, quando o cara terminou de fazer o sacrifício, o sacerdote chegou. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Olha, quando o cara quer fazer uma coisa errada, ele sempre encontra uma desculpa, né? Disse Samuel: você agiu como
tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus, que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, olha, gente, ele está dizendo isso, a sua atitude mudou toda a história. E ele diz assim: se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Outra versão diz que ele agiu neciamente. Outra versão diz que ele agiu como louco. A Bíblia fala que quando a arca é transportada para Jerusalém, você lembra disso, quando Davi começa a reinar, o pastor Wilson falou sobre isso, a primeira coisa que ele faz é trazer a arca da aliança, trazer a presença da glória. A Bíblia fala que ele coloca, eu vejo que naturalmente ele tentou fazer o melhor, ele coloca a arca da aliança num carro de bois novo. Por que a Bíblia destaca que era um carro de bois novo? Eu vejo que a Bíblia está dizendo que esse cara tentou fazer o melhor. Mas a Bíblia diz que os bois tropeçam, aquela carroça balança, aquele carro de bois balança, a arca vai cair e um jovem muito bem intencionado, chamado Uzá, toca na arca para escorar. A Bíblia diz que ele é fulminado pelo poder de Deus na hora. Por quê? Porque esse cara tocou na arca sem ser um levita. Você entende a seriedade disso? Outra coisa que é importante a gente entender, que apesar de para que alguém se tornasse um sacerdote, esse cara precisava ser necessariamente da descendência de Levi, ou da tribo de Levi. Nem todo levita era um sacerdote. Então, existiam níveis muito diferentes de serviço. Então, para que um levita se tornasse um sacerdote, eram necessárias 3 coisas. A primeira coisa, era necessário que esse levita tivesse uma descendência e tivesse sido escolhido por Deus. Você não precisa abrir. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz assim: ninguém toma essa honra para si, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Então ele está dizendo, é Deus que escolhe. Em segundo lugar, todo sacerdote, ele precisava ter um nível de consagração. Entenda isso, querido. Todo sacerdote precisava ter um nível de santificação diferente de todas as outras pessoas. Então, antes de prestar seu ofício no sacerdócio, no templo ou no tabernáculo, ele passava por um ritual extenso de lavagem, de purificação, de santificação. Ele usava uma roupa especial, uma roupa de sacerdócio. Ele se ungia, ele oferecia ofertas ao Senhor. E só depois disso ele podia entrar na presença de Deus. Então ele tinha um nível de santificação que ninguém tinha. Em terceiro lugar, ele não podia ter nenhum defeito físico. Você vai ver que tudo isso aponta para um lugar que fala de uma perfeição, de se apresentar a Deus de forma perfeita. Então, além desses caras precisarem pertencer à tribo de Levi, além de precisarem ser escolhidos por Deus, além de passarem por um extenso ritual e uma vida de santificação diferenciada dos outros, eles não podiam se tornar impuros, e várias coisas podiam tornar eles impuros. Então esses caras não podiam tocar num cadáver, eles não podiam nem entrar em um lugar onde tivesse alguém sendo morto, ou seja, eles não podiam participar de um velório. E eles não podiam casar com uma mulher que não fosse virgem, e eles não precisavam, não podiam ter nenhum defeito físico. Então, se um cara era sacerdote, ele perdesse um membro, um dedo, uma perna, uma orelha, o que fosse, um olho, ele não podia mais oferecer o sacerdócio. Então eu quero que você vá comigo para Levíticos capítulo 21. Acho que a única coisa que dava para perder era o cabelo. O cabelo estava tudo bem. Pensei isso agora, não sei porquê. Perder o olho não dá, perder dedo não dá, perder cabelo dá. Um alento a quem está conversível. Levítico 21, capítulo 20. Desculpa, irmão, eu falo umas coisas aleatórias, você me releve, tá? Capítulo 21, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés. Aqui Deus está estabelecendo as exigências
para os sacerdotes: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito poderá apresentar-se para trazer ao Deus as ofertas de alimento, nem oferta podia entregar. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículo defeituoso. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao Senhor. Então, querido, tudo isso era exigido de um sacerdote. Tudo isso era exigido para que alguém ocupasse o lugar do sacerdote, e tudo isso falava de uma vida, de um propósito, ou seja, quem abraçava o sacerdote oficial, Senhor, toda a vida dele apontava para viver uma vida sem defeito, e uma vida que tem como objetivo ministrar e servir ao Senhor. Agora olha que interessante, o levita podia fazer várias coisas que estavam relacionadas ao templo. Então, quando o tabernáculo era desmontado, os móveis eram movidos, os levitas podiam mexer, eles podiam tocar nas coisas sagradas. Os levitas cuidavam dos utensílios do templo, os levitas carregavam a arca, os levitas tocavam instrumentos, os levitas até profetizavam, mas quando chegava qualquer coisa que era relacionada a estar diretamente diante do Senhor ou entregar alguma coisa para Deus, os levitas já não podiam mais. Era necessário um sacerdote. Então você entende a diferença? O sacerdote era alguém especial, consagrado, diferente das outras pessoas, e apenas o sacerdote tinha o direito de relacionar-se diretamente com Deus. Agora você entende, querido, o quanto era singular e o quanto era especial você se tornar um sacerdote do Deus Altíssimo, como isso era para poucas pessoas. Eu estou construindo o entendimento com você. Agora vamos para o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo ele tinha 3 níveis diferentes. Então o primeiro era o átrio, ou o pátio do templo. Então essa área do tabernáculo, todo o povo podia entrar. Qualquer pessoa tinha acesso, menos os leprosos ou quem estava com alguma impureza. Esse cara precisava se purificar primeiro para depois entrar no pátio do templo. Ali no pátio ou no átrio, então tinha um lavatório onde os sacerdotes se lavavam e se purificavam para ministrar. Tinha um altar do holocausto, onde os animais eram mortos e queimados. E aqui eu quero fazer um parênteses. Infelizmente, na vida da igreja hoje, tem um grande número de pessoas que é esse povo do átrio. São os caras que vão só até onde qualquer um pode ir. São as pessoas que não querem passar para os próximos níveis de limpeza, purificação, santificação e sacrifício. E eu quero dizer para você que apesar de eu crer num grande avivamento, crer que Deus tem coisas maravilhosas para a igreja, eu acredito que a maior parcela das pessoas sempre vai ser o povo do átrio. Charles Swindoll tem uma frase muito interessante, e ele diz assim, que quando você decide enxergar em um contexto onde a maioria é míope, você paga um preço caro. E ele diz que vai ser sempre assim, que quanto mais você decidir mergulhar em Deus, mais pessoas você vai perceber ficando no caminho. Então, querido, a igreja é sim, existe um povo que é o povo do átrio, estão só no pátio, onde qualquer um tem acesso. O segundo ambiente do templo, que aí era o primeiro compartimento dentro da tenda, era o lugar santo. E aí já só o sacerdote entrava. Então no lugar santo existia uma mesa dos pães da proposição. Quem ouviu as mensagens Cultura da Mesa ouviu sobre isso. Então Deus pede pães para o povo, porque Deus fala assim, vocês vão me apresentar 12 pães, um para cada tribo. Então Deus fala, vocês
os sacerdotes me oferecem 12 pães, mas depois Deus convida o sacerdote para comer com ele. Fala, você me oferece o pão, mas depois eu divido minha mesa com você. Então ali existia um candelabro que nunca deveria se apagar, e existia um incenso que representava adoração e oração. Aí, querido, existe um povo que entra nesse ambiente. Mas existia um terceiro lugar, que era o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, aonde a arca que representava a presença manifesta de Deus estava. Então lá nem era todo sacerdote, lá apenas uma vez por ano. Apenas o sumo sacerdote, depois de um extenso ritual de purificação e santificação, ele tinha um encontro real com a presença manifesta de Deus. Uma vez por ano, só o sumo sacerdote. Agora esse encontro é tão precioso, a Bíblia ela não traz detalhes sobre isso, mas a Bíblia fala que o sumo sacerdote tinha alguns sinos presos na roupa. E Flávio Joséfo diz que, e a Bíblia diz que existia uma corda amarrada na cintura, e Flávio Joséfo diz que existia um propósito para aquela corda. Ele diz que quando os sacerdotes entravam no lugar santíssimo, se eles tivessem qualquer defeito, se eles não tivessem com uma vida pura, eles iam ser fulminados por Deus, e o sino parava de tocar, e ninguém podia entrar para tirar o corpo de lá. Então eles faziam o quê? Puxavam o corpo pela corda. Os judeus falam algo muito interessante, os judeus ortodoxos, eles, queridos, isso aí eu estou saindo da Bíblia, eu não sei quanto disso é verdade, mas é interessante ouvir o que esses caras dizem. E eles dizem que o sacerdócio começou com Lúcifer, que prestava adoração ao Senhor. Então eles dizem que Lúcifer foi o primeiro anjo feito de música. E eles argumentam que o sacerdócio sempre envolve o som, ou sendo o som do chofar, ou sendo o som das orações, ou sendo o som da adoração. Então eles dizem que todo movimento sacerdotal, ele sempre envolve barulho, porque ele diz que o sacerdócio é sonoro. O sacerdócio tem o chofar, o sacerdócio tem a oração, o sacerdócio tem a adoração, sempre sai som daquilo que é sacerdotal. E eles dizem que quando o som para, é porque você se desviou do seu propósito e você morreu. Então a gente não sabe o quanto esse paralelo é verdadeiro, mas no mínimo é interessante. E para mim diz uma coisa: não despreze o som. Irmão, não despreze o som. E mais uma vez ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha um encontro com a presença manifesta de Deus. E a única coisa que separava o lugar santo do lugar santíssimo é um véu. Agora eu não sei você, eu estudei, claro, isso há muito tempo já, mas quando eu era moleque e eu ouvia na igreja, cantava a música falando que o véu do templo se rasgou, eu imaginava um véu parecido com uma cortina fininha. O que você tem na sua cabeça? Agora olhe como esse véu era. Esse véu era feito por 12 partes de tecido entrelaçadas, de 3 cores. Deixa eu ler aqui para eu não me enganar: púrpura, escarlate e azul. Então ele era feito por 10 peças entrelaçadas, haviam querubins bordados nela, que fala de uma imagem do céu. Quem ouviu a mensagem falando chamada Cultura da Glória, eu falo lá sobre esses querubins. E eles eram entrelaçados, e Flávio Joséfo, que é o primeiro historiador judeu da época de Jesus, contemporâneo de Jesus, ele diz que esse véu tinha 12 centímetros de espessura. Você consegue imaginar isso? Inclusive ele diz que 2 cavalos, eles fizeram uma prova na época, pegando o véu do templo, amarrando a 2 cavalos e batendo nos cavalos, que 2 cavalos correndo em direções contrárias não conseguiam romper o véu de tão forte que era. Mas a Bíblia diz que no exato momento que Jesus entrega seu Espírito na cruz, de uma forma sobrenatural, o véu é rasgado sozinho, de cima a baixo.
E o que a palavra de Deus está nos ensinando é que Jesus foi o sacrifício perfeito e que o seu sangue nos reconciliou com Deus. Então, a partir daquele momento, o sangue de Jesus abre caminho para nós, porque nós nos purificamos no sangue do Cordeiro. E agora, não só o sumo sacerdote, não só uma vez por ano, mas a todo momento, nós temos livre acesso à manifestação da presença e da glória de Deus. Você consegue entender como isso é precioso? Irmão, eu fico imaginando esses judeus chegando no templo depois lá e vendo esse véu, que 2 cavalos puxando não conseguiam ver, esse véu dentro do templo, rasgado de cima a baixo, e a arca da aliança exposta, ou o lugar santíssimo exposto. Agora, veja bem, entenda comigo, querido, que hoje nós temos livre acesso a qualquer momento para todos que se aproximarem de Deus em nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 19, o autor de Hebreus diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Olha do que ele está falando. O autor de Hebreus aqui está falando com quem? Com os hebreus, em primeiro lugar. Ele está se dirigindo aos judeus. E esses caras cresceram com essa cultura, sabendo que um sacerdote podia morrer lá dentro se não tivesse em santidade. Mas ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. Então perceba que quando o véu se rasga, Deus está voltando ao quê? Ao plano original que tinha com o povo que Ele tirou do Egito. Deus não estava fazendo algo novo, Deus estava acabando com o sacerdócio levítico. Por isso que quando alguém fala assim hoje, o cara toca na igreja e fala: eu sou levita, o cara está 2000 anos atrasado, irmão. Se atrasou 2000 anos. Por quê? Jesus morreu para acabar com o sacerdócio levítico, e o cara vem dizer que é levita, não faz sentido nenhum. Você pode ser um adorador, isso é incrível. Você precisa ser um sacerdote aqui em cima, mas não um levita, pelo amor de Deus. Então, querido, o Senhor nos reconcilia com Ele, para nos aproximar dEle, para fazer uma nação de sacerdotes. Para quê? O que um sacerdote faz? Oferece sacrifícios agradáveis, oferece adoração e está continuamente diante da presença de Deus. Então, é isso que Pedro quer dizer. Ele está dizendo: olha, hoje nós não temos uma elite espiritual de apóstolos, de pastores, mas o que ele está dizendo é: nós somos uma nação santa e um sacerdócio real, todos chamados para o sacerdócio. Você não precisa abrir, mas 1 de Pedro 2,9 a gente leu, ele diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora aqui a gente precisa entender algo muito importante. Se nós somos chamados para o sacerdócio, você concorda comigo? Ficou claro? Todos nós somos chamados para o sacerdócio. Para que todos nós fôssemos sacerdotes, o que foi preciso? Irmão, para que nós todos nos tornássemos sacerdotes, foi necessário que Deus matasse o filho dele. A natureza do pecado, ela é tão terrível, que a reparação do pecado exigiu derramar o sangue e matar o Filho de Deus. E Deus está dizendo aqui que Ele nos resgatou para quê? Para o sacerdócio.
Com o sacrifício de Jesus e o véu se rasgando, Deus está dizendo: eu estou voltando lá ao plano original, eu estou voltando ao começo para que eu tenha uma nação de sacerdotes. Eu derramei o sangue do meu filho por isso. Agora, se Deus moveu tudo isso, matou seu próprio filho, para que nós nos tornássemos sacerdotes, querido, o mínimo que sobra para nós é entender o que Deus espera de nós como sacerdotes. Esse é o nosso propósito. Agora, o que faziam os sacerdotes? Então presta atenção. Os sacerdotes, eles ensinavam a palavra de Deus para o povo. Os sacerdotes, eles eram juízes entre as causas das pessoas. Então os sacerdotes julgavam as causas. Agora, todo esse nível, que era um ofício para o povo, os sacerdotes e quase todos os levitas faziam também. Agora, o que realmente separava os sacerdotes de um homem comum, ou separava até os sacerdotes dos levitas, é que os sacerdotes podiam se envolver em tarefas que envolviam estar diariamente na presença de Deus. O que fazia um cara diferente de todo mundo era poder estar na presença de Deus. Então o que diferenciava um sacerdote não era poder tocar o povo. O que diferenciava o sacerdote não era poder ensinar. O que diferenciava o sacerdote não era julgar as causas. O que diferenciava o sacerdote de todas as outras pessoas era poder estar diante de Deus. Era poder oferecer a Deus sacrifícios e ofertas de adoração. Era ouvir os oráculos de Deus. Por quê? Porque esses caras estavam diante de Deus e podiam ouvir Ele. Eles até intercediam pelo povo, ministravam pelo povo, mas o que fazia eles diferentes era poder oficiar ao Senhor. Agora, irmão, eu não sei porquê, mas por algum motivo, parece que nós temos uma tendência natural de valorizar muito mais aquilo que é feito diante dos homens e para os homens do que aquilo que é feito para Deus em secreto. Você sabe que o tabernáculo, ele tinha várias coisas, ele tinha uma porta, ele tinha uma mesa, ele tinha um incensário. Agora, sabe uma coisa que ele não tinha? Ele não tinha janela. Sabe por quê? Porque o que era feito lá dentro não era visto por ninguém. E um sacerdote era um homem de Deus. E eles valorizavam não o que era feito para os homens e diante dos homens, mas o que era feito lá no secreto para Deus. Mas, irmão, por algum motivo, parece que a gente inverte essa ordem. E muitas vezes a gente valoriza demais o que é feito para o povo, diante do povo, e de menos o que é feito para Deus em secreto. Eu estava atendendo um pastor de uma outra igreja. E eu estava falando com ele justamente sobre isso. A gente valoriza isso demais. Agora ele está com pouco tempo em ministério em tempo integral e estava falando das demandas do ministério. Eu falei, cara, a gente nunca pode confundir trabalhar para Deus com ter relacionamento com Ele. Porque a verdade é que você vem para o ministério, irmão, e tem coisa para fazer o tempo inteiro. Tem gente querendo ser atendido o tempo inteiro. Isso não é ruim, a gente ama isso. Só que o que me qualifica para tocar o povo é estar tocando Deus primeiro. E quando a gente confunde trabalhar para Deus com ter relacionamento com Ele, a gente já se perdeu. A gente já está fora do propósito. O sacerdote, a Bíblia fala que era aqueles que ouviam os oráculos de Deus. Eu sei que essa palavra é meio mística, mas o oráculo fala da palavra falada. Do segredo falado, da palavra que é liberada pela boca. Então, ou seja, esses caras, eles ouviam a Deus. A gente costuma ensinar aqui na igreja que existem 3 níveis de ministração. E entenda, eu vou explicar algo para você muito importante, para você entender inclusive o coração dessa casa, o coração da igreja. A gente entende que o primeiro nível de ministração é ministrar ao Senhor. Cara, tudo começa daí. E é isso que torna legítimas todas as outras coisas. Então o que me atesta como um pregador
não é o que eu faço desde que eu subo no púlpito até eu descer. Sabe o que me atesta como pregador? É o que eu faço desde que eu desço até subir de volta. É o fora daqui que me atesta. Então ministrar ao Senhor é quando eu estou orando, quando eu estou jejuando, quando eu estou adorando, quando eu estou buscando, quando eu estou estudando, quando eu estou falando com Deus, quando eu estou atento para ouvir a voz dEle, quando eu estou fazendo alguma atitude para abençoar meu próximo, pensando em honrar a Deus, em agradar o coração de Deus. Tudo isso é ministrar ao Senhor. Agora o segundo nível de ministração é ministrar aos santos. Então a Bíblia vai dizer que a gente deve cuidar do necessitado? Deve, mas ele diz, primeiro, os domésticos da fé. Graças a Deus, em especial por algumas pessoas, a gente está podendo cuidar de pessoas fora. Então, irmão, eu já falei isso aqui, a gente já ajudou várias igrejas, a gente já ajudou vários pastores, mas a gente já ajudou muita gente de dentro também. E se você tem uma necessidade, você pode nos procurar e no mínimo a gente vai tentar te ajudar. Então, isso não fala só de recurso financeiro, de ajuda física, mas fala de assistência aos santos, de cuidar do coração, de ministrar, ensinar. Nesse momento aqui eu estou ministrando ao Senhor? Não, eu estou ministrando aos santos. Agora, qual é a mais importante? É a adoração ou ministrar aos santos? Eu digo para você que é a adoração. E é por isso que a gente não consegue fazer 20 minutos de adoração. Porque nós estamos aqui para prestar o nosso culto a Deus. E prestando o nosso culto a Deus, dentro disso nós edificamos os santos. Mas a parte principal, a parte mais importante, a parte que nos aprova isso, é ministrar ao Senhor. Nós primeiro damos a Ele, para depois a gente ter o que derramar sobre o povo. Eu cresci ouvindo assim, não, a adoração prepara o povo para a palavra. Irmão, eu sempre achei que estava ótimo. Então você vem, você adora, você se quebranta e teu coração é um solo fértil para a palavra. Não vou dizer que isso não acontece. Mas uma vez eu vi o Tom Molinari dizendo, ele falou assim, cara, na verdade, é a palavra que prepara o povo para a adoração. Eu falei, como assim? Ele falou, porque quando nós somos ministrados pela palavra, nós somos transformados e nós nos tornamos crentes mais verdadeiros, nós passamos a amar a Deus mais, nós passamos a nos santificar, e todo esse processo que a palavra gera em nós, nos possibilita sermos verdadeiros adoradores. Então a palavra nos prepara para adorar em espírito e em verdade. E o terceiro nível de ministração é ministrar ao mundo. É quando a gente sai daqui, quando você está numa Livingstone, quando você leva alguém que não é convertido, quando você leva Jesus para outras pessoas. Agora, o nível mais importante, mais uma vez, que torna possível todos os outros, é ministrar ao Senhor. Mas parece que por algum motivo, muitas vezes, a gente está muito mais interessado em falar aos homens do que em ouvir a Deus. Irmão, é só ver quando estourou essa pandemia aí, 1 mês de pandemia, irmão, não me leve a mal, porque a igreja faz uma pressão para a gente, sobre a gente ter uma resposta. Irmão, chovia, todo dia tinha uma live, tinha alguma coisa de alguém dizendo por que Deus tinha permitido a pandemia. E muita gente me perguntou, cara, o que você está ouvindo de Deus? E eu tinha que falar, cara, nada, ainda nada. Mas parece que a gente tem uma necessidade de dar a resposta certa. E aí um dia eu vi o Davi Fernandes falando assim, cara, a impressão que eu tenho é que Deus pegou a igreja e falou, para tudo, vai todo mundo de cara para o cantinho para pensar no que vocês estão fazendo. Vamos dar um reset. Então, naquele momento, eu estava muito mais interessado em ouvir Deus do que falar qualquer coisa para os homens. Mas, querido, a mecânica do dia a dia da igreja, ela empurra a gente para outra coisa. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 22. Jesus está falando aqui sobre a consumação dos tempos. E ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura nós não profetizamos em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe a impressão que eu tenho? É que Jesus está dizendo: cara, vocês podem ter feito todas essas coisas para os homens, vocês podem ter ministrado, ensinado, curado, libertado, só que eu não sei quem vocês são. Vocês não gastaram tempo comigo, vocês não me procuraram, vocês não construíram intimidade comigo, e agora eu não sei quem vocês são. E querido, no final das contas, sabe o que esse texto diz para mim? A gente pode fazer muitas coisas, a gente vai fazer, porque essa vida aqui é um lugar de trabalho. Nós não estamos aqui para descansar, irmão, nós estamos aqui para dar fruto. É a única chance que você tem, é essa vida. Lá no céu a gente vai adorar o Senhor para sempre, mas produzir, alcançar uma alma, um espírito que é eterno, é só aqui. Então aqui é um lugar de trabalho, a gente foi chamado para trabalhar para o Senhor. Agora, no final das contas, o que esse texto me diz é que tudo se resume não à quantidade de coisas que a gente fez, mas se a gente conheceu o Senhor. Ele está dizendo: vocês podem ter feito todas essas coisas, mas eu não sei quem são vocês. Sabe que eu estava conversando com o pastor Wilson, ele falou uma coisa que tocou demais meu coração. Eu tenho sondado meu coração e eu tenho, queridos, eu já viajei esse Brasil pregando, Europa, África, e eu tenho falado para Deus: Deus, eu quero manter meu coração puro, eu não quero preocupar com a amplitude de qualquer coisa, eu quero viver algo que é genuinamente teu, e eu quero estar disposto a ser um completo desconhecido. Eu estou orando isso, eu não quero que nada disso provoque meu coração. E eu estava falando com o Wilson isso, estava abrindo meu coração para ele. Ele falou: cara, eu não tenho dúvida que para cada cara incrível de Deus que você acha, tem 100 melhores que ele que ninguém conhece. Ele falou: cara, quando Elias vai chorar diante de Deus, ele fala: só tem eu, só eu sou o cara. O que Deus fala para ele? Cara, você está por fora, tem 7.000 como você, que não se dobraram e que ninguém sabe quem é. Eu estou lendo um livro de Jeremy Riddle, eu não falei ainda porque eu não terminei, mas é um dos livros que mais me marcou nos últimos anos. Eu estou terminando de ler, De Volta à Essência. E ele fala sobre isso. Ele se tornou um dos adoradores mais conhecidos do mundo. Ele falou: cara, eu não quero isso se eu não for conhecido no céu. Ele falou: tem um monte de gente tocando aí que aonde ele pisar todo mundo conhece ele, mas ninguém sabe quem ele é no céu. E eu quero ser alguém que é conhecido no céu. E querido, tudo isso me leva a entender que eu, como pastor, ou como homem de Deus, ou eu sou realmente íntimo do Deus que eu declaro servir, ou eu sou uma fraude. E o título dessa mensagem é A Fraude Sacerdotal. Agora a gente entra nisso muito fácil. Eu lembro de uma vez que a gente era líder de jovens, eu e a Dani, isso faz assim, acho que quase 20 anos já. E a gente era de uma igrejinha pequenininha e o pastor pediu para a gente assumir os jovens e tudo que envolvia os jovens. E aí no atendimento, irmão, igreja pequena, a gente, graças a Deus, tem músico demais aqui. Isso é uma bênção. Mas tem igrejinha que o cara não tem um tocador de violão, irmão. E às vezes o cara acaba colocando qualquer pessoa lá, por quê? Porque é carente. E eu lembro que chegou um menino na igreja, sabe aquele cara que toca tudo? O que você toca? Toca isso, toco. Toca aquilo, toca. Gaita de foles, toco. Qualquer coisa o cara toca, né? E aí, cara, pronto, esse cara estava em tudo. E um dia eu fui apertar ele no discipulado e ele confessou algumas coisas para mim, que você tem que cuidar para fazer cara de paisagem. E eu falei: cara, amo você, eu vou te ajudar, mas você não toca mais. Como assim, pastor? Eu falei: cara, você não toca mais, você não é um tocador, cara. Você está liberando algo sobre as pessoas, você é um ministro.
Então você não pode ministrar assim, você não toca mais. Ele falou, não, pastor, é que quando eu toco, olha que espiritual, quando eu toco, pastor, eu sou curado pelo Senhor. Eu falei, vai tocar no teu quarto, miserável, não na igreja. Mas a gente confunde as coisas. Então tudo parte, querido, daquilo que eu tenho no Senhor. E às vezes Deus tem que nos chocar com a nossa realidade. Eu vou contar uma história aqui, irmão, porque Ele mesmo conta. Eu tenho um grande amigo, ele vai estar com a gente semana que vem no Cantarina. Ele vem com o time dele de pastores só para estar com a gente aqui. Um cara chamado Emerson Toschi. Talvez alguém conheça. Conhece o Emerson Toschi, não? Esse cara era líder de adoração do ministério chamado Arca. Ele conta a história da virada de vida dele. Ele fala que o pai dele era pastor, ele vem de uma família de ministros. E isso, irmão, eu acho que beirando uns 30 anos atrás. E daí diz que ele estava um dia na igreja dele lá e alguém falou, cara, o Gregório McNutt vem pregar aqui na igreja. Ele nunca tinha visto o Gregório, mas falou, os caras falam que esse cara é conhecido, esse cara é do fogo, esse cara é um ministro, um pregador conhecido aí. O que é a cabeça do cara? Cara, vamos arrebentar, vamos tocar muito, ensinar, ensaiar muito, que de repente esse cara gosta da gente e ajuda a gente a romper, sair para ministrar. Irmão, se você não é músico, você está preservado dessa coisa, que é a cabeça de quase todos os músicos, passa por isso em algum momento. É mais fácil pastorear a gente do que pastorear músico. Estou brincando, amo você. Estou brincando, tá, gente? A gente ama os músicos, quero uma igreja cheia de músicos. Em nome de Jesus, né, Black? E de gente também. Brincadeira. E aí o Emerson falou, cara, vamos ensaiar, vamos arrebentar. E disse que veio o dia que veio o Gregório McNutt. Ele falou, cara, a gente estava tudo metido. Na época o U2 estava em alta. Ele falou, eu botei até um sobretudo estilo U2 para tocar. E daí eu tô tocando lá e chegou o Gregório. O pessoal falou, aquele lá é o Gregório McNutt. Disse que o Gregório entrou. E diz que eles tocando ali, tentando adorar e olhando para o Gregório para ver a reação do cara, se o cara estava gostando. E daqui a pouco olharam o Gregório já estava assim. E daí diz que eles tocaram o Gregório, Deus, já gritando e adorando. Só que aí eles acabaram a última música e o Gregório continuou. E alguém teve que chegar, eu queria chamar aqui o pastor Gregório e o Gregório lá. Isso foi o próprio Emerson Toschi que me contou. Aí alguém chegou e cutucou o Gregório. O Gregório estava meio cabeludo. Falou, pastor, estão te chamando. Ele tirou 2 fones de ouvido. Irmão, verdade, irmão. E aí subiu no púlpito o Gregório, irmão, o Gregório ele ministrou muito a minha vida, eu fui muito tocado por ele. Mas ele era muito louco. E aí ele subiu no púlpito e falou assim, começou assim, cara, fazia tempo que eu não via uma banda tão seca, cara. Os meninos, vocês até tocam bem, mas não tem unção nenhuma, cara. Aí o Emerson falou, cara, eu queria dar um soco nele, né? Só que esse cara mexeu com o meu brio, mexeu com o meu coração. E eu saí dali naquela noite. Eu tive que dar o braço a torcer e falar, cara, esse cara está falando a verdade. Eu estou aqui preocupado em aonde a banda vai, preocupado em alguém que possa me dar um espaço, preocupado em mostrar alguma coisa para alguém. E a última coisa que eu estou preocupado é se Deus vai receber o que eu estou fazendo. Eu já falei isso. Eu acho que foi no ano de 2010, quando eu comecei a assumir os jovens na outra igreja, onde eu pastoreava. A gente era um grupo pequeno. E eu lembro que a adoração vinha, não tinha um ministério específico de louvor dos jovens. E eu via um cara que a hora que a adoração começava, esse cara ia lá pro fundo e adorava, levantava a mão e ia pro chão. E eu olhei e falei, cara, esse carequinha aí é bom, cara. Esse cara tá queimando. Eu falei, olha, eu queria um monte de músico assim, igual esse cara.
E esse cara adorava, ia para o chão e não dispersava. Eu falei, olha, esse cara é intenso, esse cara é um adorador. Esse cara tocava guitarra numa banda. Quem que era? O Diego. Vocês não sabem, mas o nome dele é Diego, Rafael, Rodrigo, Anderson, Paulo. Quantos nomes você tem? A mãe dele teve filho único e daí despejou todos os nomes dele. Ele aprendeu a escrever o nome inteiro na 7ª série. E esse cara era o Diego. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, você já ministrou adoração em algum lugar? Ele falou, cara, eu era de uma igreja bem pequenininha. Irmão, bem pequenininha, era bem pequenininha mesmo, né? Quantas pessoas tinham mais ou menos? Tinha umas 20 quando estava cheio e tinha visitante. E contava até as crianças na barriga da mãe e já contava junto. E aí ele falou, cara, é de uma igrejinha eu ministrava. Eu falei, cara, você está disposto a... Você não gostaria de tentar ministrar? Ele falou, cara, acho que sim. E eu falei, eu vou te arrumar, sanguíneo, irmão. Hoje eu estava pensando esses dias que eu fiz isso. Eu falei, cara, como que eu fiz isso? Que sem noção. Eu saí catando na igreja, porque eu conhecia bastante gente. Falei, você toca baixo, não toca? Cara, eu tenho um cara que você vai tocar aquele carequinha lá, ó. Aí eu ajudei a montar a banda para o Diego começar a ministrar louvor. Foi um dos líderes de louvor da igreja, hoje é nosso pastor de louvor aqui. Mas por quê, querido? Porque eu vi uma essência, uma verdade. Eu costumo dizer que Deus nos dá coisas, Deus nos dá talento, unção, graça, favor. Os homens nos dão reconhecimento, título, honra. Agora a intimidade nem Deus nos dá. A gente precisa construir com Ele. Eu quero ler um parágrafo bem curtinho desse livro aqui. Esse cara diz o seguinte, olha como é precioso. A história da igreja mostra essa verdade. Qual a verdade? A adoração pura raramente passa de uma geração para outra. As formas e rituais de expressão são passados, mas a devoção de coração a Deus, o cerne da adoração, deve ser novamente descoberto a cada geração. Eu tive homens incríveis na minha vida. Eu posso olhar para o Luciano, ver a forma que ele monta um sermão. Eu posso olhar para o Dan, ver a forma que ele se move. Talvez até pegar meio que o jeitão de pregar, de falar. Agora a paixão, irmão, não se copia. A paixão, ela precisa ser descoberta cada vez por cada um de nós. Sabe que algum tempo atrás eu fui numa convenção de pastores e aí tinha um profeta americano lá e estava todo mundo assim. Tem uma manha, se num evento profético você sempre pega uma camisa de cor viva, tá, irmão? Porque fica mais fácil do profeta identificar aquele lá de camisa laranja. Então tem tô brincando, tá, gente? Mas funciona. Você ajuda o cara, né? Você ajuda o cara. E aí cheio de pastores do Brasil inteiro. Né? E tá fácil. Aquele cara daquela camisa florida, bonita ali, ó. E aí o pastor falou, aquele moço de camisa vermelha, tava de camisa vermelha, né? Falou, vem aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você. E aí, quando eu fui para frente, ele falou, não é estar à frente que você quer. Não é aparecer que você deseja. Não é o reconhecimento que você está atrás. Ele diz, o reconhecimento, ele vai vir. Mas o Senhor se agrada daquilo que você faz quando ninguém vê. E eu lembro, foi mais ou menos assim a palavra. E quando terminou, vários pastores chegaram. Falaram, cara, essa palavra aí foi meio na trave, não foi? Eu falei, nossa, o cara acha que eu gosto de aparecer mesmo, né? Eles falam, cara, você é um pastor, você está na frente. Como que você vai ser um cara que não quer sair de frente? Eu falei, cara, eu entendi o que ele quer dizer. Várias vezes eu orei para Deus e eu falei, se o Senhor chegasse para mim, eu amo pregar, irmão, amo. Eu sei que Deus me deu uma graça para isso. Mas se Deus me falasse, a partir de agora, escolhe se você vai pregar ou se vai ficar fechado no seu quarto, escrevendo, preparando alguma coisa, eu não precisava nem pensar. Eu não troco, eu amo isso aqui, amo estar com vocês, mas eu não troco isso aqui pelo tempo que eu tenho ali, com a Bíblia, com os meus livros, o meu chimarrão, ouvindo uma adoração. Por quê? Porque tudo parte desse lugar.
A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, não é pregação em pregação, não é, claro que a palavra de Deus nos transforma, mas todo esse depósito das Escrituras precisa passar por esse mergulhar na presença de Deus. O Luiz Hermínio tem uma frase que eu gosto muito, ele diz: olha, o que transforma não é o poder, o que transforma é a presença. Nós vemos o próprio Jesus não começando seu ministério sem primeiro passar 40 dias no deserto orando. Ou nós somos íntimos do Deus que nós declaramos servir, ou a gente é uma fraude. Você sabe que eu tive períodos, eu quero expor o meu coração e a minha vida, mostrar para você que a gente tem dificuldade também. Eu já tive ritmo louco de estar correndo na igreja, de estar viajando um monte de lugar para pregar. E irmão, não foi uma nem duas, graças a Deus faz tempo que isso não acontece agora, tá? Mas quantas vezes eu cheguei num quarto de hotel, às vezes tendo viajado o dia inteiro, de olhando e falando, cara, eu tenho 2 horas para descansar aqui, acordei de madrugada para viajar, porque daqui a pouco eu tenho que ir pregar. E eu parar e falar, puxa Deus, foi tão corrida essa semana. Eu não orei como eu deveria. Eu não busquei como eu deveria. E eu quero falar uma coisa para você. Irmão, com 5 mensagens, você passa a vida viajando e pregando. Porque tem igreja, irmão, são inumeráveis. Então, com 5 mensagens, irmão, você faz a vida viajando, pregando, em lugares diferentes. O difícil é você pregar para o mesmo povo toda semana, isso é difícil. E sabe qual é o problema? A gente aprende a fazer a coisa. Então você aprende quais são as mensagens que tocam mais o coração das pessoas, você aprende qual é a parte da mensagem que move mais o coração das pessoas, você aprende a movimentar, você aprende a fazer um apelo, você aprende. E chega uma hora que parece que você não precisa mais de Deus para fazer. E a verdade é que a grande maioria das pessoas não tem intimidade com Deus. E eu estou convencido, escuta o que eu estou te falando, eu estou convencido que tem muita gente rodando esse Brasil, ministrando e não tem vida nenhuma com Deus. Sabe por quê? Porque você aprende a fazer. Você aprende o movimento. Um texto que mexe demais com o meu coração, Sansão e Dalila, várias vezes. Ela diz, qual é o segredo da sua força? Burro de pai e mãe. E aí a Bíblia diz que quando chega a última vez que ele acha que vai se soltar e não consegue, a Bíblia diz assim, Sansão pensava que ia se soltar mais uma vez, porque ele não havia percebido que o Espírito do Senhor havia o deixado. Então se aprende a fazer. E o meu desafio, irmão, eu não posso fazer por mim mesmo. Eu não posso me acostumar com isso. E quantas vezes eu orei num quarto de hotel e falei, Deus, eu não quero ser uma fraude. Eu não posso ser um cara que está subindo lá falando de intimidade e não ora. Eu não posso ser um cara falando de paixão e não ser apaixonado. Eu quero contar uma última história para você. Em outra igreja onde eu pastoreei, a gente teve uma ideia genial um dia. Eu sempre procurei separar as manhãs para orar. Então eu acordava ali 8h30, 9 horas e ficava em oração até meio-dia, meio-dia e meio. E um dia alguém do presbitério teve uma ideia genial, parecia uma ideia muito boa. Falou, cara, vamos orar todo mundo junto, 10 horas da manhã na igreja, e todo mundo, eu não quero pôr a culpa em ninguém, todo mundo topou. Falou, cara, a gente vem. A gente está dando exemplo para os outros, que a gente está orando, né? E a gente já aproveita, já ora junto. Parecia que a gente só ia ganhar. Só que o que aconteceu? Então eu acordava ali 8h30 para orar, mas a partir daquele momento eu tinha que estar 10 horas na igreja. Para estar 10 horas, eu tinha que acordar 10 para as 9. Então eu acordava 10 para as 9, tomava banho, e aí meia hora para ir até a igreja. Então eu já não acordava 8h30, já acordava 10 para as 9. Aí pegava trânsito nessa hora para ir para a igreja. Irmão, eu não sei você, mas um teste para a minha espiritualidade é o trânsito. A minha carne tende a aflorar no trânsito. Às vezes já chegava nervoso, irritado, já não era a mesma coisa que fazer a primeira coisa do dia, orar.
Aí chegava lá, às vezes um parava você, outro parava você, às vezes a gente orava junto, às vezes acabava conversando, dava 11 horas, eu tinha que voltar para casa, porque tinha que começar, para chegar ali 11h30, meio-dia, para começar a arrumar as crianças para ir para a escola. Sabe o que aconteceu no final, não sei, de um ano e meio? É que eu estava completamente seco espiritualmente. A minha vida, irmão, de oração, ela despencou. E eu lembro que um dia a gente foi fazer uma confraternização aqui no Madalosso, aleluia, já era um sinal. Frango e polenta, muito óleo. Você é ungido, qual é o segredo? Madalosso. Velho Madalosso. E aí a gente estava nessa confraternização, eu rasguei meu coração, falei, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, eu não sei vocês, mas a verdade é que a minha vida espiritual, a minha vida de oração, de devocional, mingou. Eu falei, eu fico irritado no trânsito, eu não oro como devia, eu me disperso porque tem um monte de gente andando. E eu falei, eu sei que a intenção foi boa, a gente fez todo esse movimento aqui para a igreja ver, para ser um estímulo para a igreja, a gente está orando. Eu falei, mas cara, eu preciso ser sincero comigo mesmo, eu preciso ser sincero com Deus e ser sincero com vocês. E eu falei, sabe quando que o povo vai ver que a gente está orando? Eu falei, cara, deixa eu voltar a orar na minha casa, orar 3-4 horas por dia, porque eu garanto para vocês que quando eu subir para pregar, o povo vai ver que eu estou orando. Quando eu sentar para um aconselhamento, o povo vai ver que eu estou orando. Quando eu der uma opinião sobre alguma coisa, o povo vai ver que eu estou orando. Quando eu trouxer uma revelação das Escrituras, o povo vai ver que eu estou orando. Agora a gente troca e confunde as coisas muito fácil. Então nós somos chamados para o sacerdócio. Para que nós somos chamados? Nós somos chamados para ter uma vida separada, santa. Eu falei, a gente teve um momento muito especial com o Mark aqui. Aqueles cultos que a gente adora, aquele balaio de gato, anjo nadando de costa, gente gritando, chorando, caindo no chão. Irmão, a gente gosta disso. Agora, sabe qual é a prova de que isso é genuíno, verdadeiro? É que o sacerdócio é despertado no nosso coração. Deus nos provoca aqui para nos santificarmos. Deus nos provoca para a gente orar mais, para jejuar mais, para ler mais a palavra. Eu gosto muito de uma frase do Hernandes Dias Lopes, que ele diz que... Hernandes Dias Lopes não, John Stott. Ele diz que a adoração sem conhecimento não é adoração, é idolatria. Você pode fazer o fuê que for aqui, como o povo fez naquele bezerro de ouro, mas eles tentaram adorar um Deus que eles não conheciam. E o que eles fizeram não foi adoração, foi idolatria. Com todo esse movimento, tudo que nós estamos vivendo, Deus está nos chamando, irmão, para santificação. Deus está nos chamando para intimidade, para busca. Eu soltei uma coisa aqui hoje, ou ontem, e isso ficou, eu soltei aqui, de repente ficou no meu coração. Isso vai começar a incomodar você. Talvez com coisas que você assiste no celular, que você vê no Instagram, TikTok, coisas que não te incomodavam, vão começar a te incomodar. Sabe o que é isso? Sacerdócio. Seu processo de santificação, de entender, eu fui chamado para ser separado, eu fui chamado para ser uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu fui chamado a ser diferente dos outros. Eu fui chamado a ser primeiro, antes de tudo, de qualquer coisa, um sacerdote. Maridos, você já ouviu isso várias vezes, que você é o sacerdote do lar. Eu quero dizer para você, você não é o sacerdote do lar, você é o cabeça do lar. Mas toda a sua família exerce o sacerdócio. Nós precisamos ter filhos sacerdotais, filhas sacerdotais, uma esposa que exerce sacerdócio. A gente na terça-feira teve crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Sabe o que é isso? É sacerdócio. A gente tem procurado queimar aqui diante de Deus. Eu sinto Deus provocando
treinando o nosso coração, mas já há alguns dias Deus tem gritado isso no meu coração: santidade. Eu vou começar a operar santidade. Eu vou provocar o coração de vocês para um processo de santificação, de pureza. E sabe qual é a real? Quanto mais perto você chega da luz de Deus, mais impureza você percebe que tem. Você já pôs uma camisa? Eu já fiz. Você olha, tá limpa no quarto. Aí você veste, você sai para a luz, para um lugar com mais luz, e fala: mano, quanto mais a gente se aproxima de Deus, você percebe o quanto você precisa ainda mais dele. Esteja atento, Deus vai tocar a sua vida, lá na sua casa, no seu carro, quando você estiver falando com o Senhor, orando. Existe um movimento de santificação. Não existe avivamento sem santificação, sem arrependimento. Irmão, não existe. E a gente vive um tempo em que o evangelho é muito água com açúcar. Todo mundo é mimimi. Você não pode tocar, não pode falar do pecado, não pode não sei o quê. Eu lembro de uma reunião que eu estava, fizeram uma mesa com alguns pastores e me chamaram para falar. Irmão, a conversinha era aquela: não, a gente não pode julgar, todo mundo está sujeito a falha. Jesus não julgou a mulher adúltera. Chegou uma hora, me deu uma agonia, irmão. Eu não aguentei, eu falei: não, gente, pera aí. A gente está misturando as coisas. Jesus falou para a mulher adúltera, em primeiro lugar, ele falou: cadê teus acusadores? Não estão aqui, não vão te condenar, eu também não te condeno. Mas o que ele diz depois? Vá e não peques mais. Ele está dizendo: eu estou te liberando perdão, a graça, mas é necessária uma resposta sua. Essa foi a primeira coisa que eu quero destacar. A segunda é que eu falei: gente, nós estamos falando da igreja, nós somos igreja aqui. O que me assusta é que a igreja, às vezes, na hora da bênção, quer ser filho, quer ser discípulo, e na hora da repreensão quer ser o que? A mulher adúltera. Eu falei: vocês querem mesmo se comparar com a mulher adúltera? Eu falei: não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vai ser discípulo, ou você vai ser mulher adúltera para sempre. Você tem que escolher, porque não dá para ser os dois. Não, na hora da bênção eu quero ser um filho discípulo. Na hora da repreensão não, eu quero ser mulher adúltera. Não, cara, não vai dar certo. Se levante, feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Eu sei que essa palavra ela não é de condenação, mas ela é uma palavra de vida. Visita as nossas casas. Eu te peço que o Senhor entre nos casamentos, Senhor. Eu te peço que o Senhor entre no coração dos filhos, no coração dos pais. Que o Senhor nos toque nesses dias. Eu te peço que o Senhor nos revele, Pai, a beleza da sua santidade, Senhor. Torna os meus irmãos sensíveis à sua voz, a doce voz do teu Espírito que nos conduz para a sua vontade. Santifica as casas, santifica os lares, santifica os casamentos, Senhor meu Deus. Santifica os olhos, santifica as mãos, santifica os negócios. Traz pureza aos negócios, Senhor. Todo negócio ilícito, toda palavra mentirosa para fazer uma venda, para fechar um negócio, que isso seja banido do nosso meio, Senhor. Nós trocamos, Senhor, a sua bênção, muitas vezes por migalhas. Nos revela a beleza da sua santidade, nos toca com santidade nesses dias, nos renova, Pai. Traz um arrependimento genuíno, a graça, o favor. Ora por você, querido, ora pela sua casa, ora pelos seus filhos, ora pelo seu casamento, em nome de Jesus.